A morte entrou no mundo, mas a morte foi vencida. A morte é um dos nossos maiores inimigos e a morte foi vencida. Coloca isso no seu coração. A morte não tem mais nenhum poder sobre Deus. O livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 24, diz assim: É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. O demônio teve inveja. Alguns dizem que ele teve inveja de nós, por ver que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então ele vem à terra para seduzir o homem, para colocar a morte no mundo. E ele consegue. Deus havia dito para Adão e Eva: não comam do fruto, daquele único fruto. Vocês podem comer de tudo, menos daquele fruto. Porque se vocês comerem dele, vocês morrerão. Vocês experimentarão a morte, as angústias da morte. Veja, é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E os que pertencem ao demônio aprovarão. A morte vai provar a morte quem pertence ao demônio. Está clara para a palavra. Por isso que Deus havia dito para Adão e Eva: no dia que vocês comerem daquele fruto, é porque vocês não querem mais a mim. E ficou claro, porque o demônio apareceu e eles preferiram seguir a voz do demônio do que a voz de Deus. Então essa palavra é verdadeira, é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo e os que pertencem ao demônio aprovarão. O demônio por inveja. No dia que vocês comerem deste fruto, vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. O demônio que quis sempre ser Deus. Inveja de Deus, inveja de nós. Por isso, a grande missão de Jesus era vencer a morte. Também em Hebreus, você também já pode abrir sua palavra, em Hebreus capítulo 2, vai falar exatamente isto. Hebreus capítulo 2, vai falar que Jesus venceu a morte. Hebreus 2,14. Portanto, os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue. Também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. O demônio tinha o império da morte. O demônio tinha um poder sobre a morte. E que paradoxo! Com a morte, com a sua própria morte, ele destrói a morte. Então preste atenção, imagine a morte matando Jesus, e a morte poderia se vangloriar e dizer: tá vendo? Eu te matei, eu também te atingi, mas não. Em Cristo, quando a morte chegou a Cristo, a morte de Cristo, na verdade, matou a morte. É um paradoxo. A morte foi vencida pela morte de Cristo. Pela morte de Cristo, ele matou a morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, versículo de 22 a 33. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim,
pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. São João Crisóstomo diz: mas Deus o ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. A expressão não era possível mostra que a própria morte, quando o reteve, sentiu dores de parto e sofreu terrivelmente, e que ele ressuscitou de modo a nunca mais morrer, pois as palavras não era possível que fosse retido por ela significam que sua ressurreição não foi comum à dos demais. Coloque aqui nos comentários: Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. A morte não poderia dominá-lo. A morte não poderia detê-lo. Jesus venceu a morte. Tenha confiança que o nosso Deus é vencedor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.